Rapidinho, coach, só para trazer a notícia que o Thales antecipou aqui para a gente, coloca aí na tela, pessoal, a reportagem da Folha de São Paulo que está no nosso site. O secretário-geral da OEA diz que pedirá a prisão de Maduro ao Tribunal Penal Internacional. Era essa questão que a professora respondia. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos é o Luiz Almagro. Ele disse hoje, aliás, ainda ontem, né, que iria pedir a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Tribunal Penal Internacional. Ele disse que Maduro prometeu um banho de sangue, que há uma premeditação, perfídia, ferocidade brutal. São palavras dele, tá? Ele diz ainda que esse é o momento de apresentar pedidos de prisão por parte do TPI contra os principais responsáveis, incluindo Maduro. É hora da justiça. Foi o que ele disse sobre o Maduro. Vale lembrar que o Uruguai, como disse bem o Thales, é uma figura polêmica, né, na América Latina, né? A OEA se reuniu nessa quarta para discutir a situação da Venezuela depois das eleições do último domingo. Os países membros da OEA não conseguiram aprovar uma resolução sobre esse assunto depois que a negociação azedou, com o Brasil se abstendo do voto. Ao todo foram 17 votos a favor, de países como Estados Unidos, Chile, Costa Rica e Equador, 11 abstenções, além de Brasil, menções como nações como Colômbia e México, né, que devem se posicionar com o Brasil num comunicado conjunto, nenhum voto contra e outros cinco ausências, né? Para ser aprovada, a resolução precisava de pelo menos 18 votos pelo regramento da OEA. Couto. Professor, eu quero fazer uma pergunta bem simples. Diante desse cenário todo que nós falamos até agora, da situação que está aí, nessa relação Brasil-Venezuela, Lula-Maduro, você consegue vislumbrar alguma saída honrosa para o governo brasileiro e para o Maduro para sair desse imbróglio? Consigo apresentar as atas. É a única. A apresentação das E se atas não eleitorais. apresentar? E Se quem ele é não que vai apresentar, auditar? Não, e a outra coisa, quem é que vai auditar as atas? Quem é que vai dizer se elas são reais ou foram manuseadas, a gente tem manipuladas? que pensar, mas a gente tem que pensar que existem observadores internacionais lá, né? Inclusive a Organização das Nações Unidas. O problema é se o Maduro vai deixar com que eles acompanhem essa, né, essa transparência das atas. Eu acredito que não vai deixar. Já foi uma grande vitória o Maduro deixar. Eu acho que a gente tem que levantar alguns pontos positivos aqui também. Já foi uma grande vitória o Maduro deixar a Organização das Nações Unidas estar lá dentro nesse momento, né? Porque assim, a gente sabe que ele tem um caráter autocrata de expulsar tudo que é a organização capaz, não de influenciar, mas de dar esse aspecto imperialista nas palavras dele. Só que aí a gente não vê um problema, né? E eu acho que o problema ele repousa aí. O Maduro não vai ficar isolado do mundo. Estando ele com o apoio do Brasil, estando ele com o apoio da América Latina, ele não vai ficar isolado, porque ele tem a maior reserva de petróleo do mundo. Se ele tem a maior reserva de petróleo do mundo, ele vai ficar isolado do Ocidente. Rússia e China foram as primeiras a falar: nossa, eu reconheço a vitória do Maduro. É claro que, né, enfim, a gente está lidando com uma outra realidade, uma realidade também autocrata, principalmente dentro da Rússia, é inegável. Falta uma grande democracia dentro da Rússia, inegavelmente, mas a gente está falando em alguém que dá a retaguarda para o Maduro. E é inegável que a Rússia e a China vão vir ocupar esse terreno aí de influência geoestratégica dentro da Venezuela. Então vem mais um ponto, não tem saída. Né? Se o Maduro não apresentar as atas, não tem saída. Né? Uma saída honrosa nem para ele, nem para o Brasil. Só que eu acho que o embrolho fica muito mais para o Brasil, porque o Maduro vai estar amparado pela China e pela Rússia, e por outros países que também declararam, né, justamente que poderiam, enfim, aceitar o Maduro. E aí, como é que o Brasil vai fazer? Aí a gente vai precisar de uma diplomacia e de uma política externa muito contundente para não cortar laços com a Venezuela, mas repudiar esse processo eleitoral venezuelano. Agora, essas atas que certamente, muito provavelmente, como disse o Couto, muito provavelmente serão falsificadas depois desse tempo. Mas, independente de eu ou a senhora acharmos que vai ser falsificada, o caso é que vai ser dito que elas estão falsificadas. Ele vai apresentar as atas, a oposição, outros países, etc., vão dizer: isso é falsificado. E aí entra-se no impasse, né? O Brasil, como é que se porta o Brasil nisso e como é que vai ser tirada a dúvida? Porque a ONU, digamos que a ONU, os observatórios da ONU digam: está falsificado. Aí não sei se a ONU vai fazer isso. A senhora bem lembrou que o Maduro é pivô
de uma relação entre China e Estados Unidos, até mais do que a Rússia. A China hoje é a grande potência do mundo, junto com os Estados Unidos, é o grande pivô, e a China está querendo entrar aqui na América Latina forte, está na Argentina, está entrando forte. Ele é o grande pivô disso. Então, aí a ONU não vai entrar nessa bola dividida. Aí como é que fica esse negócio da ata ser acusada de falsificada? Não vai se ter uma solução para isso. Por isso a importância de observadores internacionais independentes, que não seja a ONU, né, mas que seja alguma observatório internacional independente. A gente vai entrar em uma guerra ideológica, sim, se porventura ele apresentar as atas. Nós já estamos em primeiro ponto, né, sobre a apresentação das atas, a gente vai entrar em uma guerra ideológica. No melhor dos mundos, Thales, qual seria a saída? A saída seria justamente nós termos observadores internacionais independentes que não seja da ONU, que seja, enfim... Podia ter sido do TSE. Brasileiro que seja o TSE, né? Que Maduro retire as farpas que soltou para o TSE, que seja qualquer outro país que, enfim, tenha uma neutralidade, tenha esse papel de mediador internacional como o Brasil, né, sempre teve, e venha fiscalizar. Esse seria o melhor dos mundos. Então, talvez o Lula também queira fazer um papel de mediador aí, mas essa mediação está ficando quase um cerco sem saída. Porque o Maduro não apresenta, não fica trocando farpas com o TSE e simplesmente está dando ao bel prazer instrumentos e artifícios concretos para que a oposição venha falar: você é um ditador, novamente, vamos colocar assim, fraudou o processo eleitoral. Então, a gente precisaria ter uma saída a partir do diálogo com estados que seriam supostamente aliados, como o Brasil. E daí seria uma saída, né, muito honrosa, apresentar a ata e falar: TSE, não é o Celso Amorim, a gente está falando TSE. TSE, vem para cá, né, e fiscaliza essas atas, vê juntamente, né, com todos os comprovantes eleitorais das urnas, se está tudo certo. Mas eu acho que não fazer, porque daí a gente estaria no regime democrático, e nós não estamos no regime democrático. Pouco provável que isso ocorra. Aí o Brasil se envolveria ainda mais nessa crise da Venezuela. Se mandar. Você falou em observadores internacionais várias vezes. Que observadores? Estava lá a Comissão Carter, né, que é respeitada no mundo inteiro, que já fiscalizou eleições em todo tipo de regime, de país. Eles tiveram que sair de lá. Eles denunciaram que aquilo foi uma coisa antidemocrática, ilegal, foi uma farsa, a Comissão Carter. Quem mais? Acho que todo mundo está falando meio que a mesma coisa, né? Que o processo eleitoral foi criminoso, mas que ainda não dá para dizer com todas as letras que houve uma fraude nessa eleição, no resultado da eleição, porque as atas não foram apresentadas. Quando elas forem, a gente vai poder constatar ou não. Agora para sair desse... Não, dúvidas temos todos, né? Eu acredito que todo mundo tem dúvidas sobre esse processo e todo mundo, acredito que boa parte da população acha que há fraude. Só que o governo brasileiro, acho que a professora está falando isso, para o governo brasileiro se manifestar, é preciso esperar, né? Que realmente haja uma prova nesse sentido. Por enquanto é pressionar para que as atas sejam liberadas. É isso, né, Priscila? Exato, e principalmente, né, a questão do tempo, lapso temporal. Ainda que não se apresentem as provas, não se apresentem as atas, né, a gente precisa entender que o lapso temporal também vai levar ao entendimento, né, quase que concreto de uma fraude. Só que a gente precisa entender que nada é de acordo com as nossas vontades ou de acordo com aquilo que a gente acha ou tem comprovação, né, na nossa cabeça ou assim, uma perspectiva mais superficial falando para a população. A gente tem que entender que aqui a gente está numa situação extremamente complexa. Se fosse eleição do outro lado do mundo, ok, o Brasil poderia já se manifestar, mas é do nosso vizinho, um grande e influente ator regional também, a Venezuela, e que vai partilhar, como o próprio Thales já falou, sobre uma perspectiva da China entrar concretamente aqui ou não. Então a gente tem que ter muita cautela nos passos que esse governo vai dar. E eu acredito piamente, né, vamos lá, que se fosse a oposição que estivesse no governo, vamos colocar aqui, se fosse o Bolsonaro, a fala viria do Bolsonaro, mas não viria dos instrumentos governamentais. A postura ia ser exatamente a mesma. Tanto é verdade que a gente não rompeu com a Venezuela. A nossa relação ficou estremecida, mas rompimento a gente não teve. Principalmente quando os Estados Unidos imputam para nós a responsabilidade de, entre aspas, ser o fiscalizador dos Estados Unidos aqui na América Latina. Então tem que ter muito cautela e muito cuidado. Não dá para ficar inerte, tem que ficar acompanhando, mas não dá para cravar algo sem ter esse lapso temporal ou sem ter alguma outra comprovação concreta.
Mas no governo Bolsonaro, que você citou, eles tiraram o embaixador de lá. Quando o Lula assumiu, não tinha embaixador na Venezuela, no Brasil. Mas eles não romperam relações Não comerciais. romperam, tudo bem, juridicamente não romperam, mas não tinha nenhuma relação com a Venezuela. Tiraram o embaixador, não tinha, a embaixada não funcionava. Tinha exportação de petróleo e gás. Isso professora, mais importa hoje. talvez, assim, se o Brasil, por exemplo, apontar, não reconhecer, né, o processo eleitoral, pode ser que o Maduro faça assim como fez com a Argentina, né, de expulsar o embaixador do país, mas manter as relações comerciais, é isso, né? É algo mais no nível diplomático do que no comercial, né? Exatamente, exatamente. É menos ideológico, mais concreto. Como está atualmente o Brasil e Israel? O nosso Exato, embaixador saiu de perfeito. lá. Nosso Não. embaixador Perfeito.